Boa noite, senhoras e senhores. Excelentíssimos colegas vereadores, meus cumprimentos a todos. Excelentíssima senhora prefeita Adriane Perini de Oliveira, demais autoridades já nominadas pelo protocolo, a quem saúdo e agradeço a presença de cada um neste ato solene. Aos membros da imprensa, aos servidores desta casa, aos amigos e familiares do nosso homenageado e a todos que aqui estão, meus cumprimentos e congratulações. Estendo a minha saudação aos internautas que nos acompanham através das redes sociais. Na condição de presidente desta casa, dirijo-me de uma forma muito especial ao ilustríssimo senhor Cleto dos Santos. Meu estimado amigo, é com imensa satisfação que o Poder Legislativo realiza esta sessão solene para a entrega do título de cidadão benemérito nonoense a ti, numa homenagem justa e adequada à sua grandeza. Registro que este título, prezado amigo Cleto, é a mais alta honraria que o Poder Legislativo concede aos cidadãos de nosso município, que se destacam pelos relevantes serviços prestados em prol da nossa comunidade. Você tem intocáveis méritos que lhe fazem digno e merecedor deste louvor. E eu faço essa afirmação por conhecer honrosamente a sua história, seus feitos e o seu carisma. As honrarias como essa são conferidas àquelas pessoas que contribuem para o meio coletivo em que estão inseridas, sem visar lucros, sem primar por interesses pessoais ou profissionais. Você é assim, um democrata, humanista, com visão social ímpar. A homenagem justa que o Poder Legislativo lhe rende também serve como ato reflexo para evidenciar sua história que precisa ser conhecida. Você é um cidadão da mais alta estirpe, inteiramente vocacionado para o humanismo, marcado e distinguido pela coragem de nunca vergar, de se manter íntegro em suas convicções. Você, caro homenageado, é um otimista por excelência, um democrata, um homem de bem, mas acima de tudo, você é um idealista, um sonhador, e nós o admiramos muito por isso. Por tudo isso, penso que se aplicam com perfeição ao nosso homenageado as palavras do poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, dedicado aos que lutam e que faço questão de citar aqui. Há aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Você é um deles, caro amigo. Receba, querido amigo Cleto, o abraço dos membros do Poder Legislativo, a nossa reverência pelos incontáveis feitos no campo político e social, e por esse belo legado de obras e realizações em prol da história do nosso município, talhado por suas mãos e por seu coração. E que você continue sonhando, Cleto, buscando dias melhores para si
e para todos os seus pares. Minha saudação especial ao presidente, vereadora Benildes. Em seu nome também quero e permita-me cumprimentar cada um dos vereadores aqui, a começar pelas mulheres, vereadora Marcele, vereadora Marta Regina, vereador Zeca, vereador Fabrício, vereador Paulo Paiacan, vereador Sérgio e vereador Preto. Também quero cumprimentar de forma especial a vocês que estão aqui, as entidades que aqui estão representadas, Lions Club, Seu Schmidt, CTG Sentinela do Pampa, Patrão Mário, Seu Gereton da Terceira Idade. Também nós temos aqui as diretoras da Escola Estadual, Maria Dulcina, Senec, o Seu França, representando a APAI, a Associação dos Amigos dos Excepcionais. Nós temos aqui também secretários municipais em nome da Salete, servidores públicos. Cumprimento de forma carinhosa Salmo Dias de Oliveira, secretário de Articulação dos Municípios. Obrigada, Salmo, por estar aqui conosco. De forma diferenciada, os ex-prefeitos do nosso município. Adonis, muito obrigada, Adonis, por estar aqui. Seu Luiz de Moura, vice-prefeito, senhor Faco, também ex-prefeito Edilson. Também quero cumprimentar o ex-prefeito de Rio dos Índios, senhor Valdo, na mesma condição, salvo como ex-prefeito. As mulheres que aqui estão, professor Juliano Roso, em seu nome, também do doutor Álvaro. Cumprimentar a todos que nos visitam nesse momento e também a vocês que nos acompanham de suas casas. Quero, com satisfação, nesta oportunidade que foi nos dada, presidente, pela Câmara de Vereadores do nosso município, homenagear de forma carinhosa o senhor Cleto dos Santos. Dizer que a sua vida, Cleto, e me permita chamar assim, que para nós jovens que viemos depois é um exemplo. Talvez poucas pessoas saibam, mas quero dividir isso com vocês. Tive o privilégio de conhecê-lo lá em Brasília, pois frequentava a nossa casa. Jantares que eu mesma preparava, e ele gostava de uma polenta com galinha, não é mesmo, Cleto? As boas conversas, até um carteado na madrugada. Cleto, a história de Nonoai se confunde com a tua, ou a tua história se confunde com a história do nosso município. Uma história que foi construída, obviamente, por muita gente, com muito trabalho, com muito amor, com muito empenho. A dedicação desse povo, que é por natureza hospitaleiro, amável, acolhedor. Sou testemunha viva disso porque o nosso povo, Cleto, nos acolheu. Agora, mesmo de longe, você está perto todos os dias. Isso demonstra a generosidade da nossa gente. Muitos cidadãos e cidadãs nonaenses, muitos têm mérito, mas a representatividade de uma pessoa como o senhor, acho de bom tom dizer que contempla nesta homenagem a todos. Uma história aqui relatada de fato, com ricos detalhes, muito bem pensada, muito bem elaborada, para contemplar toda a história nos seus 80 anos, muito bem vividos, intensamente. Falava hoje à tarde com o ex-prefeito Edilson. Me falava do ato emblemático e aqui foi lembrado e está aí nessa foto que a gente
vive e convive com ela. A leitura, Cleto, da carta emancipatória do nosso município, que foi honrosamente lida pelo Senhor há mais de 64 anos. E recebe hoje essa honraria. É de fato uma homenagem justa a ti. E que bom, Cleto. Como disse anteriormente, lá em meados de 2010, quando recebi em nossa casa, e me permita dizer isso com muito carinho, eu tinha certeza que se tratava de uma pessoa do mais puro espírito fraterno, uma pessoa pronta para servir. Eu diria que um democrata na prática. Portanto, em nome de tantos outros nonaenses que também merecem a nossa distinção pela sua história de vida, de família, de serviço prestado e de vida em comunidade, mas que o poder legislativo hoje destaca-o e faz com justiça. Em nome desse povo maravilhoso, que o Senhor conhece muito bem, junto com o legislativo, rendemos a nossa homenagem, a mais sincera homenagem e reconhecimento pela forma republicana, grandiosa, convergente que o Senhor conduziu a sua história. É importante também dizer em nome de todos os ex-prefeitos que honrosamente ocuparam o cargo que hoje eu ocupo. Certamente também renderiam a mesma homenagem. Muito obrigada, Sr. Cleto dos Santos, pelo carinho que tens por Nonoai. Vida longa, com saúde e alegria, juntos dos seus amigos que lhe respeitam e que lhe querem muito bem. Vou deixar para o Senhor, claro que eu não declamo como o Senhor, um verso que escolhi hoje à tarde, Jaime Caetano Brown. Quando ele falou que ia declamar o Jaime Caetano Brown, eu pensei, puxa vida, se foi a minha poesia. Hoje, tempo de mudar. Meu coração continua o mesmo tigre charrua das andanças do passado, sempre de pingo encilhado, bombando pompa e coxilha. A pátria é minha família. Não há Brasil sem Rio Grande, nem tirano que mande na alma de um tropilha. Um grande abraço, um abraço do povo novaense a ti, Cleto. E descobri que você tem um pequeno defeito. É colorado. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui e dividir esse momento belíssimo na história de Nonoai. Me custe não adentrar em detalhes ricos, devo limitar-me. Cleto, senhores, acreditem ou não, nasceu em 25 de junho de 35, nas terras de Nonoai, filho de Antônio Teixeira dos Santos e Isabel Olenes dos Santos, inesquecíveis Chanico e Belica. Seu pai Antônio, seu Chanico, exercia influência política significativa na grande região Sarandi-Iraí. Por herança e mais que isso por vocação inata, o jovem Cleto, desde muito cedo, militou em frentes estudantis. Cleto fez seus estudos iniciais em Nonoai, depois transferiu-se para Passo Fundo, onde cursou o ginasial no IE, Instituto Educacional. Logo depois, ainda muito moço, passou a morar na cidade de Porto Alegre, onde complementou sua formação estudantil lá no Júlio de Castilhos, o famoso Julinho, nos tempos do Julinho.
Lá foi presidente do Grêmio Estudantil e teve importante participação na luta estudantil para obter um terreno e reconstruir o prédio do colégio após um incêndio que o havia destruído por completo em 1951. Em 58, Cleto casou-se com Maria Moura Batista e voltou para Nonoai, onde residiu até meados da década de 70. Com Dona Mariazinha, como era conhecida, professora Mariazinha, teve 3 filhos, Marcos, o Caco, Raquel e Mauro. Depois de sua separação, teve ainda outros 2 filhos, Rafael e Bruna. Anos mais tarde, iniciou uma duradoura união estável com Tânia Mombelli. Cleto foi um dos baluartes da causa emancipacionista de Nonoai, da grande Nonoai, englobando o Rio dos Índios, Gramado dos Loureiros e Trindade do Sul. Esse processo envolveu plebiscitos e contendas em relação ao município-mãe, mas também uma resistência interna que precisou ser combatida. As lutas foram intensas, Cleto, nós sabemos, para que a emancipação fosse enfim deflagrada e proclamada pela justiça gaúcha. Além do protagonismo exercido nessas lides, Cleto foi o porta-voz da Comissão Emancipacionista do município de Nonoai. Coube-lhe, nessa comissão, anunciar a emancipação do município, fazendo a leitura de um documento por ele redigido, cujo ato resta registrado nessa casa e se eterniza em nossos anais históricos. Cleto sempre manteve uma relação muito estreita com Leonel Brizola. Nessa condição, participou ativamente da campanha da legalidade, brigando para que a Constituição fosse respeitada, fato que ao final evitou um golpe militar após a renúncia de Jango. Cleto teve atuação destacada nos primórdios das lutas pela reforma agrária no Rio Grande do Sul, liderando movimentos, teve atuação direta na fundação do MASTER, Movimento de Agricultores Sem Terra, e no processo de desapropriação da Fazenda Sarandi e do banhado do Colégio de Camaquã. Isso se deu em 62, Cleto, data em que o governador Brizola assina o decreto de desapropriação. Eram 22 mil hectares de terras obsoletas que foram redestinadas e devidamente entregues àqueles que precisavam e produziam. Em 64, instaura-se em nosso país a ditadura empresarial militar, que durou até 85. Cleto foi preso nos primeiros dias de abril daquele ano de 64 e ficou por lá, preso incomunicável, por mais de um mês. Eram tempos sombrios, tanto quanto as acusações impostas eram sombrias, imprecisas, desarrazoadas. A subversão da qual ele era acusado estava em presidir um partido político antagonista aos preceitos das forças dominantes. O crime era a liderança que exercia. Em 77, Cleto nos deixa e volta para Porto Alegre, onde se fixa como residente. E volta agora na condição de funcionário da Assembleia Legislativa, trabalhando com os deputados Carlos Araújo em memória e Aldo Pinto, a quem manifestamos o nosso mais profundo respeito. Nessa atividade sempre esteve a serviço dos interesses do município de Nonoai, abrindo portas, atuando incessantemente para atender às necessidades e solicitação de seu povo. Senhora Presidente, senhores edis, eu não posso me furtar nesse momento de referir aqui as minhas memórias intensas que eu guardo, algumas vividas, outras ouvidas. Preciso falar, Cleto. Na vida profícua, na vida política profícua e longa do meu pai, você sempre esteve presente. Em 69, enquanto vereador nessa casa, detido por subversão, você estava lá.
acusado de subverter a ordem, perpassando pela eleição de 76, no tempo dos prefeitos pedintes, Cleto, do chapéu na mão e da contra-ordem. Mais que isso, em 78, quando nós tivemos o caos social da expulsão dos colonos da área indígena, um verdadeiro caos, você também estava lá, abrindo todas as portas, encaminhando, apoiando. Enfim, em todos os momentos, em todas as fases da vida política do Gervásio Magri, você estava lá. E eu lhe sou muito grata por isso. Em 79, quando se dava o início da abertura política, esteve à frente das lutas que culminaram com a fundação do nosso PDT, atuando na condição de membro do Diretório Nacional do partido. Cleto foi funcionário da Secretaria de Estado da Agricultura, foi candidato a deputado federal, atuou no Ministério do Trabalho na gestão do ministro Brizola Neto durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. E sua história, querido amigo, continua rígida, inteira, íntegra. Cleto continua na militância política, atuando com ativismo e perseverança. Me permita dizer, são 88 anos de vida e você é sempre o protagonista em qualquer lugar onde esteja. E para nós que temos a honra de conviver contigo, ouvi-lo e desfrutar de sua história e de seu conhecimento. Senhoras, senhores, aqui fica um relato breve da vida de Cleto dos Santos e nem temos a pretensão de exauri-la, dada a sua vastidão. Mas eu também preciso dizer, Cleto, há muitas histórias inauditas e que precisam ser contadas, e você é o nosso arsenal cultural vivo. Usamo-nos dessa homenagem a você para contar algumas dessas histórias, mesmo que em parte, e fazemo-lo com orgulho de quem permeia as mesmas veredas. Senhores, Cleto, ouçamos algumas homenagens de algumas pessoas cuja trajetória e importância marcaram a vida, a sua vida, a história de Nonoai e a história do Rio Grande do Sul. Nelson dos Santos, mestre e professor, vereador licenciado. Adonis Luiz de Barros, ex-prefeito, ex-vereador de Nonoai. Álvaro Poglia, promotor de justiça do nosso estado, me permita dizer, um dos teus grandes amigos, que eu sei. Vieira da Cunha, procurador de justiça e vice-presidente da Internacional Socialista da América Latina. Romildo Bolzan Júnior, presidente do Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista. Flávio Tavares Cleto, escritor e jornalista, militante político. Vomar Castilhos, secretário particular do Brizola. Professor Juliano Rosso, que está aqui. E eu ainda registro que o deputado Pompeu de Matos e o deputado Burman também se fazem representar através do Luciano de Barros. Ouça o depoimento dessas pessoas para você. Companheiros, se me permitirem, eu queria quebrar um pouco o protocolo, porque há tanta honraria, tanta coisa boa que entrou no meu coração, que eu gostaria, quebrando esse protocolo, antes de nominar as autoridades, que eu vejo nesta casa, eu poderia dizer o nome de... Poderia não, posso dizer o nome de cada um dos tantos quantos aqui se encontram. Falar aqui
quebrando mais uma vez o protocolo, lembrar do meu velho pai, do seu Nenê Lajus, enfim, do Herculano de Barros, de todos aqueles que me ensinaram e que me tocaram nessa cidade e me fizeram querer bem de todos vocês. Tenho aqui também tanta coisa para falar. Meus testemunhas dos meus processos, os parentes da minha mulher, os Moura, parentes do Brizola, o Pança, que foi a testemunha que fez eu ganhar o maior prêmio nesse país de uma indenização por maus tratos. Então, enfim, vejo o João Carlos, o Gaúchos, todos, presidente do CTG, a Rosa, minha amiga de infância, vejo tantos quantos. Aqui gostaria que tivesse também Gervásio Magri. Enfim, excelentíssima senhora Benilde Zanata, digníssima presidenta da Câmara de Vereadores de Nonoai, excelentíssima senhora Adriana Perim de Oliveira, digníssima prefeita municipal, excelentíssimas senhoras vereadores e senhores vereadores, demais autoridades citadas no protocolo, senhoras e senhores dessa qualificada assistência. Cuide-se, Salmo. Tem candidatas a deputada aí mais forte que você. Permitam-me, primeiramente, agradecer profundamente essa homenagem que Vossas Excelências carinhosamente me outorgam neste momento. Com muita alegria e emoção, recebi este convite tão grande e honroso, homenagem deliberada pela generosidade de Vossas Excelências. Modestamente, posso dizer que tenho dúvidas sobre o esmero desse laurel, pois, no geral, essas histórias são lisonjas concedidas a pessoas importantes, não como eu. Seja pelo lugar que ocupo na pirâmide social, seja pelas obras realizadas durante a sua vivência em prol de sua comunidade. Acredito que posso me autoclassificar na segunda opção, já que pela dádiva divina estou inteirando 88 primaveras, como dizia Martim Fierro, el diablo sabe por diablo, pero mucho mais por viejo. E eu me considero dessa forma, que as coisas que eu sei aqui é pela minha idade. Logo, alguma coisa boa talvez eu possa ter feito em benefício aos meus concidadãos. Afinal, são tantos anos bem vividos que posso ser chamado até de um jovem ancião. Quando recebi esta honrosa distinção, passou um filme na minha vida, diante de mim, e nesse sentido, como agradecimentos a Vossas Excelências, permitam-me dividir alguns flashes com vocês. Essa película começa a ser rodada lá no Passo do Lobo, junto com meu pai Chanico, a minha mãe Belica, minha irmã Lourdes, meus tios Albano, meus avós, meus primos, onde me criei e onde brinquei como guri nas águas daquele riacho, e onde pilhávamos do faz de conta nas coxilhas com as espadas de Guamirim,
e fletes de taquara, imitando, ora Honório Lemos, ora Flores da Cunha e ora Leonel Rocha. Já menino, passei a morar na nossa cidade de Nonoai, terra onde nasci e onde presenciei muitos acontecimentos históricos que vão desde a luta pela resistência contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial até os grandes bailes de carnaval e clube de jazz que existiam aqui na nossa terra. Sim, Nonoai já teve um comitê de defesa dos aliados e que se reuniu toda sexta-feira na esquina da praça, que ainda não existia, hoje seria em frente ao atual clube recreativo nonoaiense, para ouvir as últimas notícias da guerra e a luta dos pracinhas brasileiros. É bem verdade também que Nonoai tinha ao menos 2 clubes de jazz, músicos liderados por imigrantes e também por nativos de nossa terra. E o que falar dos bailes de carnaval? Então existiam 2 grandes clubes, o Clube Recreativo Nonoaiense, que ainda existe ali, e o Clube 13 de Maio, que era dos negros da nossa cidade, e onde os blocos, independente de questão social, se visitavam e festejavam na harmonia naqueles dias de festa do Momo. Posteriormente, na sequência desse filme, companheiros, fui estudar em Passo Fundo, onde concluí o ginasial e, posteriormente, fui para a capital, minha Porto Alegre, segunda casa, onde conheci minha esposa, a companheira, querida professora Mariazinha, que Deus a tenha, com quem tive 3 filhos, o Marcos, o Caco, que está nessa plateia, professor emérito das universidades que passou, a Raquel e o Mauro, que mora no estrangeiro. Quem tive talvez o grande capítulo dessa longa-metragem foram esses meus familiares. Depois, nestas minhas andanças, também não posso negar, tive grandes amores, tive grandes paixões e outros tantos amores. Tendo a felicidade de ter mais 2 filhos, o Rafael e a Bruna. Esta é a minha prole, é a felicidade de um pai, é saber que todos os seus filhos estão bem, conseguiram estudar e honram com certeza a luta pelos ideais de seus pais. Sou avô e bisavô. Lembro aqui nosso ex-prefeito Moura, parente da minha esposa. Sou avô e bisavô, também pudera, com 88 anos, companheiros. A generosidade divina é do tamanho do meu coração. Atualmente vivo entre Nonoai, onde reside minha atual companheira, Tânia Mombelli Matos, com seus 2 filhos, um no exterior e outro junto com ela, onde também moro as minhas queridas amizades de infância. Senhoras e senhores, senhoras vereadoras e senhores vereadores, os capítulos desse amor e emoção no filme da minha vida, resumidamente, eu falei, e não quero cansá-los. Porém, não posso sonegar os momentos de luta e de suspense dessa linha do tempo, onde
hoje chamado de timeline. É o que me trouxe aqui. Essa imensa fotografia que vemos nesse painel, que está aqui nesta Casa Legislativa, é o retrato do momento em que a Comissão de Emancipação de Nonoai, e não posso deixar aqui de citar os membros daquela comissão: José Mazzucato, Aldo Diligente, Adão Chagas, Avelino Machello, Edgar Winkler, José Reck e meu querido Belarmino Pompeu da Silva, meu querido Abelardo. Ser portador do documento, dando conta deste êxito da nossa luta em transformar nossa cidade em município. Trata-se do primeiro documento, aquele que está ali na minha mão, reconhecendo Nonoai como o mais novo município do Rio Grande do Sul. Subi, sem pestanejar, em cima do jipe do José Reck, que era nosso palanque oficial, que só tinha o jipe dele e outro na área indígena. E com garbo e com entono, comecei a ler o documento para a explosão e alegria dos meus compatriotas nonoaienses que estavam chegando e já estavam tomando conta da praça pública, que ainda não existia arrumações. Lembro-me de outra vitória que obtivemos ao postular o curso ginasial para a nossa terra, onde até então só haviam séries iniciais nas poucas escolas que existiam naqueles tempos. Na época, minha irmã Lourdes Diligente era diretora do grupo escolar de Nonoai, mais tarde chamado de Escola Maria Dulcina. E me pediu que falasse com as autoridades do governo estadual para pleitear o curso ginasial para Nonoai, já que muitos jovens tinham que parar os estudos quando concluíam a 4ª série fundamental. Na ocasião, eu já morava em Porto Alegre e desde menino conhecia muitas autoridades e conhecia o governador de então, Dr. Leonel Brizola, pois ele era amigo correligionário do meu pai e numa reunião de partido do velho PTB, consegui me aproximar do governador Brizola e falar a ele que Nonoai, terra de sua mãe, que aqui nasceu a mãe de Leonel Brizola, terra do seu tio Peri de Moura e outros Mouras de Nonoai e Votouro, não tinha escola ginasial para os jovens concluírem seus estudos, e ele me olhou fundo nos olhos. No final da nossa reunião, você embarca no meu carro pela porta de trás e vamos juntos ao palácio para te me contar mais sobre essa questão. Assim fiz. Terminada a reunião, embarquei no veículo do governador e dali pouco ele entrava no veículo pedindo por mim ao seu ajudante de ordens. Ao me ver no interior do veículo, disse ao seu motorista: vamos ao palácio. Conversamos no caminho e chegando lá, ele já tinha a solução. Tu conheces? Me perguntou. O professor João Zurlo? Disse sim, doutor. Disse assim, governador. Claro que sim, pois João Zurlo foi meu professor de matemática no Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Pois é, ele é o diretor responsável pelo ensino ginasial da Secretaria Estadual de Educação. Amanhã tu vais lá e diga para ele que tu falaste comigo
e que eu vou determinar a criação e instalação do ginásio estadual de Nonoai. E assim foi feito. Nonoai ganhava, naquela oportunidade, o seu primeiro curso ginasial. A outra grande conquista, já mais recentemente, foi a escolha de Nonoai para ser uma das 30 cidades contempladas pelo governo do estado com a construção de um CIEP para 500 alunos. Quando saiu a lista dos 30 municípios escolhidos, Nonoai estava fora. Outra cidade da região era escolhida pela comissão de burocratas da Secretaria Estadual de Educação. Quando ficamos sabendo, chamei aqui, e ali está o prefeito da época, Adonis Barros, meu companheiro Adonis Luiz de Barros, e o seu braço direito, o saudoso amigo Edson Fogassi. Falei para eles que fizessem um pedido e viajassem imediatamente a Porto Alegre. Consegui uma audiência com a secretária estadual de Educação, professora Neuza Canabaro, e apresentamos o pedido. Estava presente o Adonis e o Fogassi. E prontamente ela respondeu: por mim, colocamos Nonoai na lista dos municípios beneficiados, pois além da necessidade é merecedor. Porém, esse assunto tem que ser levado ao governador. Ele é quem dá a última palavra. Conseguimos audiência com o governador, na época, Alceu Colares. Chegando no seu gabinete, ele me chamou. E disse: o que é, baixinho? Se estás por aqui é porque vem me trazer algum problema. Falou ele sempre daquele jeito carinhoso e brincalhão. Respondi para o governador: ao contrário, em vez de problemas, trago soluções, que estamos pleiteando um CIEP para a nossa terra de Nonoai. Ele me respondeu curto e grosso: se a prefeitura oferecer o terreno, desde que seja numa vila popular da cidade, o CIEP é de vocês. Pois a Neuza já me falara no assunto. E assim nasceu o CIEP Jair Calixto, meu companheiro de lutas, além de ter sido o primeiro prefeito de Nonoai. Na capital do estado, desde que cheguei, fiz grandes e eternos amigos, seja na vida estudantil, seja na vida política. Ocupei, com muita honra, muitos cargos de relevo na cena política, a começar pelo movimento estudantil, onde fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, na época a mais importante escola pública do estado, e que recém tinha saído de um incêndio que havia destruído sua sede completamente. Fomos um dos responsáveis por articular a reconstrução integral do Julinho. E como é chamado até hoje, esse colégio que é referência do ensino público gaúcho. Depois, ao concluir o ensino científico, casei com a minha namorada Mariazinha e nos mudamos para Nonoai. Novamente, onde integramos muitos clubes sociais, participamos dos Lions Club e dos outros clubes sociais que aqui tinha. Anos depois, retornamos a Porto Alegre por circunstância e voltas que a vida dá. Novamente na capital, fui convidado para a chefia do gabinete do deputado Aldo Pinto, na época, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Na sequência, passei a assessorar o deputado Carlos Araújo, com quem trabalhei por quase 2 décadas. Durante o governo Alceu Colares, fui diretor
da Secretaria Estadual da Agricultura, quando a Silvana foi advogada. E fui também membro atuante, colaborador do governador. Posteriormente, me aposentei e voltei a residir em Nonoai. Quando, com minha surpresa, em 2012, fui chamado pela então presidenta Dilma Rousseff para trabalhar como chefe de gabinete no seu Ministério do Trabalho e do seu governo. Nesse tempo tudo, me dediquei a ajudar a minha terra, aos meus conterrâneos, desde a vaga no hospital, vaga na escola, bolsa de estudos, auxiliei a emancipação dos municípios de Trindade, de Gramado dos Loureiros e de Rio dos Índios, além de vários outros municípios da nossa região. Ajudei a fundar o MASTER, Movimento dos Agricultores Sem Terra, na década de 1970. Posteriormente, já na redemocratização, auxiliei meu amigo João Pedro Stedley a organizar o MST, Movimento do Sem Terra, e fizemos a primeira reunião desse movimento no Clube do Comércio, atrás da Cotrizal. De outra banda, ajudei a eleger outro grande amigo. Fui cabo eleitoral guerreiro para a eleição do presidente da Farsul, Dr. Carlos Esperoni. Até parece, para quem me conhece, a minha ideologia como presidente, até parece uma contradição, mas não é. Pois sempre cultivei amigos de todos os naipes e aspectos políticos. Enfim, fiz o que pude e não tinha hora e nem lugar para auxiliar um amigo necessitado, às vezes em prejuízo dos meus próprios filhos e família, que muitas vezes sofriam o fardo de um pai ausente, tudo para fazer o melhor em prol do bem comum. Porém, nem tudo são flores, companheiros. Nesses filmes, nem tudo são flores nesses filmes autobiográficos. Aliás, se eu fosse escolher um título para o capítulo que vou narrar agora, não chamaria de Tempos de Glória, nem dos Vingadores. Talvez chamasse com a homenagem de O Dia que Durou 21 anos, filme, documentário, baseado no livro do meu fraterno amigo Flávio Tavares, que hoje falou nessa televisão, um dos maiores jornalistas desse país, meu camarada e colega de Julinho, a quem faço aqui um registro elogioso pela sua coragem, lealdade e bravura, que enfrentou o arbítrio e a tortura, tendo a lucidez de memorizar, escrever e filmar posteriormente os porões da ditadura civil-militar, deixando um legado de memória, especialmente os mais jovens, que não passaram por isso e não sabem, já que muitas vezes esse período é sonegado pela história, pelas redes sociais e meios de comunicação, por todos os cúmplices desse regime ditatorial que por mais de 20 anos perdurou nesse país. Como dizem os castelhanos, isto nunca mais, que nunca mais aconteça,
Isso também não sou eu quem diz. Quem diz e recomenda é a própria ONU, determinando aos países que sofreram com ditaduras, especialmente os latino-americanos, Chile, Uruguai, Argentina e Brasil, que criassem comissões legislativas de verdade e de memória. Desses países, companheiros, infelizmente, só o Brasil não fez a lição de casa. Por isso mesmo, proliferam recentemente novos arrombos de vivandeiras pedindo golpe militar, intervenção e outras bobagens que flertam com a tirania. Faço esse registro porque no filme da minha vida tem momentos que não gosto de lembrar, embora necessários. Por exemplo, e aqui tem uma testemunha presente, Valmor Canelis. Era início de 1964, recém-instalado o golpe militar, e o delegado de polícia de Noronha, polícia política, adentrou no salão do clube recreativo, onde o Valmor Canelis era o garçom. Adentrou no salão de nossa cidade, onde o padre Miguel de Coque e eu fazíamos um bingo para a coleta de recursos em prol da festa que se avizinhava do padre Manuel e do coroinha Dídio. E pediu que eu o acompanhasse. Eu, já prevendo o que poderia acontecer, solicitei a ele que não me algemasse na frente dos meus filhos, que tinha só a Raquel, o Caco e a Raquel. Eles podiam não entender aquela situação e ficar com trauma para toda a vida. Em seguida, na saída do salão, no primeiro degrau, está aí a testemunha do Canelis, meia dúzia de soldados ou mais me derrubaram, me algemaram, me arrastaram mais de 30 metros e, mesmo estando imobilizado, dali me levaram para o destacamento da Polícia Militar e me colocaram na frente, amarrado em uma cadeira com os braços para trás, de ombro partido, para que outras pessoas da comunidade soubessem o que estava ocorrendo. Depois, fui transferido para Passo Fundo, onde fiquei detido no comando regional da Brigada Militar. Meu crime era ser presidente de um partido político, o Partido Trabalhista Brasileiro, e defender a legalidade constitucional e o mandato do presidente João Goulart. Na minha ficha do DOPS, vim saber, 30 anos depois, estava escrito: Cleto dos Santos, perigoso agitador comunista e subversivo. Deve ser eliminado. Deve ser eliminado para o bem da sociedade. Depois, com a ajuda de alguns amigos, consegui um exílio no Uruguai, onde já estava o Jango, onde já estava o Brizola, e onde passei algum bom tempo. Ao voltar para Porto Alegre, fui preso. Ao pisar na gare da estação rodoviária da capital, e levado para a 8ª Delegacia de Polícia para ser interrogado e sofrer sevícias. Sendo depois
dali da 8ª Delegacia, transferido para o SESB. Ao chegar lá, vi muitos outros amigos, encontrei vários camaradas presos que já estavam há muito tempo. Nesse local, companheiros, é triste dizer, mas eu não posso me furtar. Conheci a tortura e os torturadores. Conheci a opressão e os opressores, a tirania e os tiranos, tudo praticado com a violência da clandestinidade, pois o Estado de Direito estava moribundo e distante dos direitos fundamentais do homem e do cidadão. Foram, companheiros, tempos difíceis, tempos, amenizando agora, que o poeta define de homens de fuzis violando as rosas, violentando a luz. Era o menos que as manhãs maravilhosas que a paixão produz. Finalmente, conseguimos sair da maldição dos cárceres e fomos para as ruas, onde organizamos a resistência democrática, a luta pela anistia e o retorno das nossas lideranças, do desterro do exílio, enfim, a volta ao regime democrático, a campanha das diretas já e uma nova ordem constitucional. Não tenho mágoa, pois, como diz o poeta, a mágoa é o pala da solidão. Não tenho rancor, pois rancor é o pior dos sentimentos. Ele é o combustível que alimenta o fogo da ira e transforma a nossa alma em cinzas. Não posso e não consigo esquecer que aconteça a opção ideológica, a divergência de ideias, o respeito e a tolerância com as diferenças são princípios básicos da democracia que devem ser perenes e não podem retroagir jamais. Democracia pressupõe diálogo e não ódio, prefere o entendimento ao invés do confronto. Democracia na prática é o que sempre fiz. Todos aqui sabem as minhas convicções ideológicas e essas nunca foram empecilhos para preservar a amizade sincera de meus amigos adversários políticos. Por tudo isso, só tenho a agradecer aos auspícios de Vossas Excelências, aos meus familiares, aos meus amigos, enfim, a todos os meus conterrâneos, porque essa linda homenagem. Contudo, lembro-me agora de outro grande amigo brasileiro, professor Darcy Ribeiro, com quem convivi, com quem tive a honra de, na campanha presidencial de 1994, cruzar em seu aviãozinho os céus do Brasil. E há um adendo, está aqui presente, na época, estudante Álvaro Poglia, era presidente da União Nacional da Juventude Socialista e nos acompanhou pelas faculdades, pelas roças, por todo o Brasil. Recordo com ele que ele, Darcy Ribeiro, ao receber o título de doutor honoris causa na Universidade de Sorbonne, em Paris, disse que recebia aquela laura muito mais pelos seus fracassos do que pelos seus triunfos. Ouso, aqui, companheiros, repetir o que dissera Darcy Ribeiro. Assim recebo esse título conferido por Vossas Excelências, muito mais pelos meus fracassos do que pelas minhas vitórias, pois tentei contribuir para fazer, no meu tempo de luta, um mundo mais justo e não consegui. Tentei deixar um mundo melhor para meus filhos e netos e também não consegui. Tentei ajudar
a fazer a reforma agrária e perdi. Tentei combater todas as formas de fascismo e não tive êxito. Tentei vagas nas escolas e hospitais para quem me pedia ajuda e muitas vezes também não conseguia. Mas, ao encerrar essa minha pequena oração, quero deixar aqui para todos vocês que me permitirem, para fazer uma reflexão. Quero ler aqui uma sabedoria secular que diz: o caminho de cada um é feito pelos seus próprios passos, mas a beleza da caminhada é com quem vem conosco. Por isso que eu convido a todos quantos aqui se encontram, adversários políticos, homens com religião, sem religião, para fazerem conosco esta grande caminhada, para ajudar aqui a prefeita, nossos vereadores, fazer de Nomai um grande município, que é o que merece. Bem, companheiros, agora, um beijo no coração de todos quantos aqui se encontram e pedir que o grande arquiteto do universo proteja a todos vocês. Meu muito obrigado.